Paz. Agradeço ao Pai e ao Espírito Santo, porque Deus marcou este encontro para conosco, nos conectou nesse dia de hoje, né? Agradeço a Deus, não vi o restante das mensagens, mas o Pai viu, e Ele sabe daquilo que nós precisamos e necessitamos, né? Agradeço a pastora, eu só chamo ela de pastora, ela disse que não é pastora não, mas saiu pastora, né? A pastora Jaqueline, pelo esse encontro, por esse projeto, né? Porque ainda mais assim, eu fico assim olhando, né? A gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram. A Bíblia nos diz isso, né? A gente tem que se alegrar com a- os projetos dos irmãos, as bênçãos dos irmãos. Mas infelizmente hoje são poucos, né, que têm se alegrado naquilo que Deus faz por nós, naquilo que Deus cumpre a promessa nas nossas vidas. Mas nós não podemos ligar para quem não vai se agradar. Nós temos que fazer a nossa parte individual diante do Senhor, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade, ao irmão Jai aqui, ó, abençoado, o missionário Jai, um homem de Deus, né? Gratidão pela vida dele, está aqui, por as demais irmãs que se compõem aqui. Hoje eu pedi ao Senhor, foi um dia assim, parece que hoje, porque por eu entrar aqui foi um processo, viu? Eu não entendi, mas hoje foi um dia, e eu dizendo ao Senhor, e Camanaiaçai, Deus. Me traz uma mensagem, eu não sei, nós estamos hoje quase findando o ciclo de dezembro, né? A qual nós vamos entrar em outro ciclo, que é o 2025, e estamos hoje findando 2024 esse mês, né? E eu falava assim, especificamente ao Espírito Santo, eu disse, Senhor, me dá uma mensagem, eu não quero falar aquilo que eu quero, certo? Mas eu quero que o Senhor desperte em mim algo que o Senhor queira que a gente seja melhor a cada dia, ou faça algo, aquilo que nós não costumamos a fazer, certo? E engraçado que eu estava sentada de Camanaiaçá, Deus me soprava uma palavra, um rei. E eu disse, um rei, esse rei, eu não sou acostumada a pregar nesse rei, né? É muito interessante. E ali o Senhor me dava o livro de Segunda Crônicas, capítulo 28, né? Que é o reinado de Acais. Eu vou ler até do primeiro até o 4, que ele vai dizer assim: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém e não fez o que era reto perante o Senhor. Como Davi, seu pai, andou nos seus caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo abominações dos gentios, que era o Senhor, e lançaram diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de uma árvore. Amém? Só até aí, Arabaxure Manaiaçai. Engraçado, né? Aqui a Bíblia vai nos dizer a respeito de um rei, né? Esse rei, ele era, né, com o nome de Joacás, ele foi o 10º, né? O rei, segundo o rei de Judá, né? Acais, ele começou o seu ministério com 20 anos, certo? E quando ele foi sucessor de Jotão, Acais tinha 20 anos de idade. Porém, se olhar, conjecturar para essa palavra no dia de hoje, era novo, né? Não era um rei velho. E quando ele iniciou, né, o seu reinado, ele já recebeu, né, o cargo reinicial do rei, né, do reinado. E ali a Bíblia vai nos dizer que este homem, né, ele Deus escolhe ele, separa ele para reinar. E quando ele começa a reinar, uma coisa é que ele não começou o reinado bem. Por quê, pastor? Ele não começou o reinado bem. Porque ele começou, o grande pecado de Acais foi a idolatria. Ele, em vez de fazer sacrifício, né, ao Deus de Israel, glorificar a Deus,
ele já começou o reinado ruim. Ele sacrificando, ele começou a seguir igual ao rei de Israel, que também alguns reis faziam idolatria, né? Imagens de escultura, sacrifício a deuses estranhos, na palavra singular. Mas o que eu acho interessante é que essa palavra, Deus estava me trazendo algo muito diferente com o qual o simbolismo das escrituras, ele nos dá a respeito dessa palavra. Deus estava falando assim, um negócio de Kamanayasai não é quando, né, quando você termina, e sim como você começa. Deus ministrava isso ao meu coração. O processo não é quando você termina, é como você começa. Como é que você começa? Qual é a tua bagagem? Qual é a tua estrutura? Qual é o teu alinhamento? Qual é a tua cobertura? Qual é a tua profundidade? Qual é o teu ensinamento? De Kamanaramanayasai. Ribe de Kamanayasai. Qual é a tua instrução? Qual é as conexões que Deus coloca na sua vida para caminhar junto contigo, para aliançar o propósito a qual Deus escreveu na minha história e na tua história. Deus, ele coloca isso no meu coração nessa noite, a falar a respeito de quê? Muitas pessoas hoje já experimentaram quem é Deus, já sabe, já usufruiu dos milagres de Deus, é conhecedor da palavra do Senhor, mas hoje não está mais nos caminhos do Senhor. Desconhece quem é Deus. Sai do propósito, do direcionamento e começa a adorar, sai a outros deuses que não é o Deus. Mas como pastor é isso? Como é que uma pessoa diz que teve um encontro real, genuíno com o Espírito Santo e ele começa a fazer práticas pecaminosas que desagrada ao Espírito Santo de Deus? Não pode jorrar duas fontes no mesmo lugar. Ou você entra pela porta que é estreita, ou você entra de vez pela porta que é larga. Não tem dois caminhos no reino do céu. Deus, ele fala, ou você se aprofunda, ou você se enraiza em Deus para entender a minha identidade, a tua identidade, quem foi você chamado, para que o propósito que Deus te estabeleceu, para onde Deus quer te levar, para o voo alto que você possa conquistar. É isso que o Senhor nos chama, de Kamanayasai. Deus nos chamou para que a gente não viesse viver por aí de qualquer maneira, não. Nayasai. E interessante que o apóstolo Paulo, ele fala uma mensagem assim: eu, Paulo, ministro de Cristo, hoje eu sei quem eu sou na identidade de Cristo, porque eu sei e conheço a minha identidade. Então, eu, Paulo, eu não penso igual os gentios. Eu não falo igual os gentios. Eu não tomo decisões igual os gentios. Mas eu, Paulo, sou direcionado pelo sopro do Espírito. Então, se eu sou direcionado ao sopro do Espírito, eu vou para onde o sopro do Espírito me enviar. Eu tomo decisões pautadas na direção do Espírito Santo. Eu não vivo mais a minha carne, mas o Senhor em Cristo, ele vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, e por que às vezes tantas idolatrias? E por que às vezes você quer fazer as vontades que você quer fazer da carne? E por que você desobedece? E por que rebeldia? De calabassura e manaiaçai. Se o próprio Espírito vive em você e você passa a ter a dependência do Espírito, a fazer a vontade dele, a sua vida será como árvores, ribeiros de águas jorrantes de Kamanayasai.
Tudo que você vai fazer vai prosperar. Por quê? Porque Jesus está indo na frente. Deus está quebrando o arco dos fortes. Deus está despedaçando a lança. Jesus está tirando os impedimentos. Jesus está tirando as barreiras do meio do caminho. Você tem um dono, o dono é Jesus. Decamanaiaçai. A justiça não é tua, a justiça é dele. Ele que peleja pela minha vida e pela tua vida. A Bíblia vai nos dizer em Isaías, capítulo 54, versículo 17, que ele diz: nenhuma arma forjada contra a minha vida, ela vai prosperar, porque o Senhor em juízo, ele a condenará. Não se preocupe com os falatórios, não se preocupe com os contendeiros, não se preocupe com aquele que não tem nada com a tua vida, não sabe da tua história, não sabe da tua linhagem, não sabe da tua bagagem. Então ele não vai entender o que Deus injetou dentro de você. Ele não vai entender o projeto de Kamanayasai. Como é que uma pessoa carnal, que só pensa carnalmente, que só vê as coisas terrenas, não se prende para ver o movimento, o agir de Deus? Ele vai entender dos mistérios de Deus na minha vida, na tua vida. Não entende porque a visão é terrena. Está preso ainda a muitas coisas terrenas. Aí você me diz, pastora, nós somos conhecedor da palavra. Nós não somos idólatras. Idolatria não é só de santo. Idolatria não é só. Idolatria, muitas das vezes, a gente está apegado a muitas coisas, até um filho, às vezes andar e achure, camanaia, às vezes ao trabalho. Você se dá demais e pouco para Jesus. Jesus quer que você se doe mais para ele, de camanaramanaya sai. São pequenos detalhes. Sabia? Por quê? Porque nós tiramos a atenção para ser maior para Jesus e colocando a expectativa nas pessoas. Colocamos a expectativa em coisas que nós não edifica. É por isso que vem o cansaço, o estresse, a fadiga. Por quê? Porque a nossa vida, a gente está contínua, preocupado no amanhã, porque a Bíblia diz que o amanhã ele pertence a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16 que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios de Deus. O que é que eu digo aqui nesta palavra? Que você projeta a tua vida. Você organiza a tua vida, mas a última palavra quem vai dar é Deus. Quem dirige é Deus. Quem direciona é Deus. Ore calabashure manaiaçai. E ali o Senhor estava soprando essa mensagem desse rei. E engraçado que eu fico assim olhando, coisa linda e maravilhosa, conjecturando algo no mundo de hoje, secular. Jesus está fazendo aqui uma salada de fruta de camanaiaçai. E eu vou deixar ele trabalhar. Deus, no mundo de hoje, as pessoas estão tão terrenas de camanaiaçai, sabe? E não estão entendendo a direção que Deus quer nos direcionar, que Deus quer nos elevar, né? Então, Deus, ele sabe, por muitas das vezes, quem é que ele tira da nossa vida, quem é que ele coloca na nossa vida. Às vezes você não tem que questionar quem Deus tirou da sua vida. Sabe por quê? Porque você não conhece o oculto, o profundo e escondido das pessoas. Você não sabe o que elas falam por você por detrás das costas. Você não sabe, o secreto é que é Deus que vê, e é que Deus sabe. Então, Deus, às vezes, tira pessoas da nossa vida porque ela não conecta com aquilo que Deus tem na tua vida. E Deus está dando livramento, e às vezes você está questionando por que fulano não fala mais comigo, por que fulano aconteceu isso, aconteceu não. Deus conhece o coração de fulano, de cicrano, a mente e o coração. Olabassude, canturá, manaiaçai. Engraçado que Deus, ele está me trazendo aqui em João 3,3, que ele fala a respeito de quê? Olha, sobre, né, um homem que era o principal, né, das sinagogas, que era o quê? Zaqueu.
Racalabachure camanaiaçai. Deixa eu conferir aqui. João 3:3. Não, Nicodemos. Jesus está falando aqui sobre Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era o maioral dos judeus. Era um homem dos fariseus. Era um homem que entendia a lei. Era um homem que entendia, sabe? E tinha conhecimento profundamente sobre a lei. Ele assinava as leis. Era um principal dos fariseus. Mas a Bíblia vai nos dizer que esse homem, ele observava Jesus, sabe? Os outros questionavam, os outros alfinetavam, os outros batiam de frente com Jesus, de Camanaiaçai. Quem é esse homem de Camanaiaçai? Que ele não entende do que ele fala. Por quê? Porque os fariseus, sabe, eles só queriam o quê? Na letra, ele vivia na época da lei. Era a lei, era do jeito dele, da maneira dele, mastigadinho, sabe? Tudo bonitinho na época da lei. Mas Jesus, quando esse Nicodemo, ele vai até Jesus e ele diz assim: quem é Jesus? Jesus diz assim: como é que pode um homem, esse Nicodemo diz, como é que pode um homem ser velho entrar no ventre da mãe? Porque Jesus pergunta a ele para ver o reino de Deus, né? Saber quem é Jesus. Era necessário ele nascer de novo. Orecamanaiaçá. Essa palavra aqui para nós. Nascer de novo. Mas como é que pode, pastor, um homem velho, ele nascer de novo? Como é que pode isso? Aí ele diz, ele estava olhando esse homem porque ele era entendido da lei, ele sabia a lei, a homilética, bem bonita, bem mastigada, mas ele não estava entendendo de Camanaiaçai o que era a lei de Deus, o que eram os mistérios de Deus. Assim são muitas pessoas hoje. E ali ele compreendeu de uma maneira tão grande, por quê? Porque Jesus diz assim, olha, é necessário que você o quê? Tenha um encontro para comigo. Tem pessoas hoje que têm 10 anos, 15 anos, não sei quantos anos de ministério, de Kamanayasa, e ainda não entendeu os mistérios de Deus. Ainda não teve um encontro com Jesus. Mas como é que pode isso, pastor? Pode sim. Às vezes as pessoas estão até nova, cristã, nova convertida, aprendeu agora com Jesus e teve um encontro com Jesus genuíno. Aramanayasai. É por isso que o Senhor me ministrava no início dessa live aqui, que o negócio não é como você termina, é como você começa. Se você tem uma base firmada na rocha com Cristo, pessoas discipuladas, pessoas ali conectadas para lhe encher da palavra, lhe encher do conhecimento, lhe encher da graça de Deus, você vai tendo a semente frutífera e você vai dar frutos e vai frutificar. Sabe? Você vai longe. Então, tem muito hoje que a gente está vendo hoje, né? São pessoas que já experimentou do milagre de Deus, já sabe que Deus cura, que Deus faz milagre de Kamanayasai, e ainda duvida, ainda é incrédulo, duvida do Deus do sobrenatural. Jesus está falando comigo aqui nessa noite de Kalamanayasai, que é necessário. Tem coisas no nosso oculto, na andaiaçai, no nosso profundo de Kamanaiaçai. Porque se você ainda tiver com seu eu, se você ainda achar que você sabe demais, que você é entendido demais de Kamanaiaçai, Deus sempre tem algo para nos ensinar. Eu estou pregando aqui, mas eu estou pregando para mim também. Sabe por quê? Porque eu preciso descer a cada dia mais. Eu preciso, sabe, aprofundar a cada dia mais em Cristo. E a noiva de Cristo, ela tem que ser adornada, purificada. Aqui, essa igreja aqui, não é o que você, não é a sua posse, o seu diploma de Kamanaya sai. Não é o que você tem, Anaya sai. Não. É o que você é na presença de Deus. Jesus está te perguntando hoje, Aramanaias, o que você tem colocado de sacrifício na minha presença. O que é que você tem dado para Deus? Aramanaias sai. Qual o teu melhor para o Senhor?
Qual é a tua primícia para Deus? É o que Deus está te perguntando hoje. É a nossa primícia que Ele quer. É o nosso melhor que Ele quer. Orecamanayassai. Por quê? Engraçado que, se vocês olhar, vários profetas na Bíblia, quando olharam para José de Camanaiaçai, disseram que ele era só um copeiro, era só uma pessoa, sabe? Um perdido qualquer na vida, mas não entenderam que Jesus ali estava cooperando na vida de José para ele ser governador. Às vezes tem pessoas que olham a gente pela aparência, de cá, manda aí, sai, mas não sabe qual é a essência que tem guardado para que o nome de Deus venha a ser glorificado lá na frente. Sai. É por isso que eu lhe digo nessa noite, não ligue para quem te olha, sabe? E não dá nada por você. Por quê? A Bíblia diz que nós temos que se humilhar na presença de Deus, para que em público ele nos exalte. Recamanaiaçai. Quando você se humilha, quando Deus conhece quem é você é reconhecido pelos céus. Recamanaiaçai. Não tem porta que possa impedir a terra, porque as portas quem abre é Deus, o acesso quem dá é Deus. Andai as providências que entra é Deus. Tudo ele faz na nossa vida, de Camanaia sai. Apenas ele só quer o meu coração, o teu coração posicionado no querer dele, na vontade dele. Vocês acham que é fácil para a pastora, né? Para a missionária Jaqueline, fazer um projeto desse de Camanaia sai, né? Está aqui, ó, conectado, uma pastora, outra pastora, cada aqui tem uma história, cada um aqui de vocês tem uma história, cada um aqui vocês já passaram o processo, cada um de nós já sofremos, já passamos perseguição, dor, perca, tudo para estar nos caminhos do Senhor. Já é grande renúncia. Orecabanaiaçai. Já é grande esse processo que nós estamos aqui. Ebenezer, até aqui, tem nos ajudado o Senhor. Ebenezer, é até aqui. Tem nos ajudado ao Senhor. Porque grandes coisas já fez o Senhor para nós. É como aquele salmista que ele diz, Salmo 116, capítulo 12, que ele diz: que darei eu, que darei nós nessa noite. Início de ano, por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida, na tua vida. Aí tem pessoas que dizem assim, poxa, eu recebi profecias, eu recebi que Deus ia fazer isso e ia fazer aquilo. Eu creio que o final do ano não acabou ainda para as promessas de Deus. Mas não se pegue nisso. Não depende ainda do final do século desse ano para Deus fazer algo na minha vida e na tua vida. Sabe por quê? Porque o kairós de Deus não é o meu kairós. E o de repente de Deus, ele chega na nossa vida. É no plano, na hora determinada pelos céus. Pelos céus. Se Deus falou que vai fazer, Deus, ele cumpre. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Tem pessoa, eu já vi, eu tomei conta de uma moça ferida, machucada, porque uma pastora de uma igreja de Camanaiaçá disse a ela isso, uma profetada. A mulher saiu dos caminhos do Senhor. Sabe? E ela era uma nova convertida. Ela não entendia. Então, por isso que a Bíblia diz em Amós, primeiro para Deus falar com você, levantar profetas. Jesus já lhe deu um sinal de Camanaiaçá. Quando nós somos profetas, como nós temos intimidade com o Pai, Deus ele nos dá um sinal. Igreja de Cristo, Deus não deixa ninguém enganado, não. Deus não deixa nenhum dos servos dele enganado. De jeito, maneira nenhuma. Então, você entende quando Deus fala com você, quando Deus não fala com você, o que Deus faz, porque só Ele conhece o nosso secreto e o nosso interior. Como o salmista Davi, ele diz no Salmo 139, que ele diz, Senhor, Tu conheces os meus pensamentos, Tu conheces o meu coração, Tu conheces as minhas entranhas. Entranhas é particularidade, a profundidade de Kamanaiasai. A tua profundidade é Deus que conhece. Por isso, não se preocupe. Por quê? Porque muitas pessoas
tem julgado, tem apontado, Decamanaiaçá, mas ele não entende das tuas entranhas, da tua particularidade para com o Senhor, porque só Deus te conhece. É só Ele que faz na nossa vida. O que Deus não fizer na nossa vida, ninguém mais vai fazer, porque Ele é fiel, Ele cumpre promessas na nossa vida. E eu falar aqui algo para vocês, eu louvo a Deus, né? Para quem não me conhece, né? Eu faço parte do ministério apostólico, missionário das nações. Tenho 20 anos que eu sou evangélica, mas que que eu tive um encontro real com Jesus, assim, de experiência, de profundidade para com Deus. Tem bem o quê? Tem uns 15 anos, sabe? Por quê? Eu tive um encontro real com Jesus de profundidade. Porque é muito fácil quando você tem tudo, né? Quando sua vida está tranquilizada e você diz, eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus. Mas quando vem um vento, uma tempestade, poucos dizem assim, eu vou honrar a Deus, eu vou posicionar em Deus, eu vou continuar marchando com o Senhor. E se hoje eu estou de pé, é que teve igrejas que oraram pela minha vida. E as minhas renúncias que eu fiz e tenho feito, Deus me conhece, foram muito grandes. E hoje eu tremo e tremo de falar algo que não seja Deus para falar. Deus me conhece. Se vocês pensarem em fazer um pouco da minha história, eu já vivi muitas coisas dentro do evangelho, principalmente em igrejas, né? Eu hoje tenho um ministério apostólico, mas congreguei muitos anos na Assembleia de Deus, né? Hoje eu resido em Aracaju, sou baiana, né? Do interior da Bahia. Morei muitos anos em Salvador. Morei 6 anos e meio em São Paulo, a qual Deus me trouxe para aqui, para esse estado. Hoje eu tenho um casamento, graças a Deus, né? Sou casada, tenho 9 anos. Meu esposo, ele é pastor Carlos. E não tenho filhos. Deus não me agraciou ainda com filhos, né? Se ele me permitir de eu ter um filho, né? Eu creio, né? Não sei, já estou passada. Já passei dos 40 anos, né? Hoje eu tenho 48 anos, né, de idade, embora até de pessoas dizem que não aparecem, mas a vida é um mistério de Deus, né? Há muitos questionamentos na minha vida, no meu primeiro processo que eu passei, no meu primeiro casamento, né? E a qual eu fui casada no primeiro casamento, né? Com 14 anos. Só que o meu querer não é o querer de Deus, né? Coube Deus levar ele. Então eu fiquei viúva muito nova, né? E não por eu ter ficado viúva muito nova na época, Deus não tinha me agraciado eu, filho. E eu questionei muito isso ao Senhor, né? Tinha uma dor dentro de mim, porque a medicina não explicava, né? Porque eu entrava nos médicos, saía nos médicos, e os médicos diziam que eu não tinha problema nenhum, né? E questionei muito. E quando eu chegava na igreja de Camanaiaçá, as mulheres, na época eu congregava na Assembleia de Deus, né? E tem muitas aquelas pessoas do ciclo de oração, e as mulheres de Deus botavam a mão na minha barriga e diziam assim: não adianta que a medicina não vai explicar, porque Deus te separou para um grande propósito. E Deus fechou a sua madre. Foi Deus que fechou. Não adianta você questionar, porque Deus não vai abrir. E quando você passar o processo que Deus vai permitir que você passe, né? Você vai entender lá na frente por que Deus fechou a sua madre. E ali eu chorava, chorava, chorava. E eu dizia, mas Deus, né? E foi indo, Deus veio agraciando, tirou isso do meu coração e fez eu descansar nele, no tempo dele. E aí eu dizia assim, então tá bom, Jesus. Aí quando passou o terremoto, tudo na minha vida, tive 2 percas muito doloridas. Eu dizia assim, as pessoas olhavam para mim, não sei porque Deus está me permitindo contar isso aqui, Deus sabe. As pessoas diziam assim, ela só é cristã, né? Ela na época era missionária. Ela só é missionária, né? Porque, né? Tem isso
quer dizer, dinheiro, né? Ter uma vida financeira boa, equilibrada, Decamanaias. Vai aí saber alguma coisa se ela ainda vai continuar nisso aí, nesse processo todo. Mas Deus, ele faz coisas na nossa vida que a gente não entende. Ali vem um vento, um terremoto na minha vida, né? Deus começa a provar as minhas finanças. A qual de uma maneira tão tremenda, que uma mulher que tinha apartamento, tinha chácara, lote, fica sem nada. E vai morar de aluguel. Sem nada. A única coisa que me restou foi meu carro, que eu vendi pela metade do preço, para pagar algumas coisas. E aí, as pessoas que eu dizia que eram meus amigos, que entravam na minha casa, eu fazia vigília na minha chácara, ela abençoava um, a da Camanaiaça, abençoava o outro. Tinha igreja, Deus sabe, tinha igrejas que eu chegava ali, nunca me arrependi de nada. Estou contando aqui um testemunho. E quando eu precisei, na época de um processo bem difícil, você está ferida, machucada, né? A qual, quando você passa os processos, né, que eu passei como viúva, né, os recursos, é coisa injustiça, é muita coisa para resolver, você fica sem renda, sem nada, né? E eu não tinha acostumado na minha vida, né? Nem fazer muita coisa para trabalhar, porque, graças a Deus, Deus sempre supriu as minhas necessidades, né? Não vim de uma família assim, que era necessária, uma família sempre teve, minha mãe sempre trabalhou, sempre me deu, o esforço dela sempre me deu de vestir, de comer, do melhor, graças a Deus, né? Então, é tudo novo na sua vida, é muito novo, diferente. E ali foi quando, Decamanaia, Deus me sopra eu para São Paulo, com a fé, a vida e a coragem, e a direção de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas que eu ajudei, até na igreja, os pastores, não estou falando mal dos meus pastores, não, viu? Que Deus abençoe cada um deles da história. Mas aconteceu comigo. A Bíblia diz cuidar do órfão e da viúva. Hoje, no meu ministério, eu tenho muito cuidado de dar atenção aos órfãos, às viúvas. Sabe por quê? Porque eu não tive esse cuidado. Não tive. Não tive esse cuidado. Não passei por necessidade, porque Deus chegou na minha vida. Já passei por processo de você ter tudo, Deus arrancar tudo, e eu tá dentro de um apartamento em, em São Paulo, e chegar de uma obra missionária, que eu fazia uma obra missionária na Cracolândia. Eu dava assistência a 5 casas de recuperações e fazia um trabalho de marmitex nas ruas, sabe? E quando eu chegava em casa, eu dizia, Senhor, o que é que eu vou comer hoje? E olhava, só tinha sal. E uma vizinha ímpia de eu glorificar a Deus dentro de minha casa, colocar os louvores, e ela escutava. Nesse dia, a Decamanaiaça, ela bateu na minha porta e disse assim, eu vi que a senhora chegou. A senhora já comeu alguma coisa? Eu disse, ainda não. E ela dizia assim para mim, espere um pouco. Quando ela chega, uma bandeja de comida, suco, tudo de melhor para a minha vida. Agora eu digo para vocês, Decamanaiaça, Deus nos sustenta? Sustenta. Deus nos supre? Deus supre. Então, nenhum momento da minha vida, do que eu passei, e de pessoas que andavam comigo, né, que se diziam meus amigos, que até tinha condições e não me ajudaram e me deram as costas, eu nunca deixei de ser a mesma. Eu continuei, sabe, buscando mais e mais ao Senhor. Eu continuei e falei com Deus que Ele reescrevesse uma nova história na minha vida. Sabe por quê? Porque as marcas do meu passado, as feridas, não ia impedir nada na minha vida do que Deus iria fazer lá na frente, né? Então, todo mundo tem uns processos a passar, histórias para contar. E nenhum do momento, você tem ideia, hoje, eu digo para vocês, e Deus sabe, é minha testemunha. Todo mundo fala assim, mas pastora, você viveu um tempo na sua vida, eu vivi o meu primeiro casamento. Diga você, é difícil hoje, viu? 14 anos, 10 anos, só foi processo dentro do hospital, eu não tive casamento.
Só 5 anos, esse homem passou numa máquina de hemodiálise. Eu parei minha faculdade de enfermagem, parei tudo porque não tinha condições para cuidar. E Jesus olhou para mim e disse assim: é uma alma de Camanaia, essa aqui eu lhe dei para cuidar. E cuide muito bem dela, sabe? Então, você vivia nova, com uma pessoa deficiente, inútil na sua vida, e pessoas que você poderia se apoiar nela, olhar para você, você é nova, bonita, larga esse homem que ele não lhe merece. Eu disse, ué, mas a Bíblia diz alegria, tristeza, doença, em todos os momentos da vida, por que eu vou largar ele agora? Né? Não tem como. Faz parte do processo da minha história, né? E passei tudo isso superando que Deus me fez superar. E ali, Deus, na época eu morava em Salvador, Deus me soprou para São Paulo para o novo dele na minha vida. E tem um detalhe, eu não saí por aí correndo, desesperada, porque eu tinha que casar ou que Deus tinha que botar uma promessa, eu não queria. Eu orei ao Senhor, depois de 6 anos e meio que eu fiquei viúva, Deus me apresentou o meu marido. Sabe como que Deus me apresentou? Eu fui debaixo de joelho, debaixo de oração. Se eu fosse olhar certas profetadas, eu tinha casado com o primeiro pastor que chegasse na frente, porque os meus pastores queriam me casar de qualquer maneira. E eu dizia para eles que eu não queria, eu estava aqui na missão de Deus. Mas no dia que Deus me apresentasse, eu casaria, na segunda vontade dele, né? E assim hoje eu louvo a Deus pelo esposo que me deu, né? Por tudo aquilo que ele está fazendo novo na minha vida, pela minha história que está sendo construída aqui nesse estado, pela nossa igreja que em breve vai estar sendo inaugurada, certo? Aqui, né? Pela obra que ele nos ortagou de fazer aqui nesse estado. Então, eu não tenho palavras para agradecer, porque aquilo que lá em Eclesiastes 10:7, 3, ele diz assim: que é melhor o final das coisas do que o início dela. Essa palavra ela diz isso. Nesse sentido de que, quando você acha que tudo acabou na sua vida, quando você acha que tudo não tem mais expectativa, quando você acha que a porta não se abriu, quando você acha que tem possibilidades, mas a Bíblia diz que não tem possibilidades para o Senhor. Quando você acha que não tem mais jeito, Jesus chega com milagre, Jesus chega com a cura, Jesus chega com a restauração e Jesus chega com a libertação e transformação de tudo na nossa vida, porque quando ele quer fazer, ele faz. Orecamanaiaçai. E hoje tem pessoas que falaram de mim, me criticaram, e olha assim, ela está viva, ela está de pé e não acredita do que Deus fez na minha vida, porque não era. Não era para estar comigo no momento, na hora, na história de Camanaiaçai. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, muitos que te abraçam, muitos que batem no teu ombro. Sabe por quê? Porque olha, muitas das vezes, o nosso poder aquisitivo, sabe? Não é amor genuíno de verdade. É mais por interesse material do que espiritual. Mas Jesus, ele coloca pessoas verdadeiras na nossa vida para nos ajudar, para nos levantar, para interceder pela nossa vida e para olhar, orar e nunca desistir daquilo que ele nos prometeu, nos fortaleceu e nos levantou para fazer, porque assim Deus fez na minha vida e ele faz na vida de qualquer um aqui. Deus, ele é fiel. É por isso que hoje, de Kamanaya sai, eu sou muito atenta a tudo e a todos, sabe? Peço primeiro a direção de Deus, a vontade de Deus, sabe por quê? Porque não digo para vocês que nós, como humanos, nós não somos santos, nós somos falhos, imperfeitos, mas nosso templo é morada do Espírito Santo de Deus. E a gente está aqui para adorar Ele a cada dia, ser melhor com Ele a cada dia. Se nós estamos aqui hoje nessa live de Kamanayasai, é para que eu possa ensinar algo e vocês me ensinar algo. Aqui não é porque eu sou pastora que sou melhor, não. Cada um aqui tem algo de Deus, tem algo maravilhoso da parte de Deus para nos entregar, para nos ensinar, para nos fortalecer e para nos engrandecer. Sabe por quê? Porque a honra quem dá é Deus, o milagre quem dá é Deus. E quem faz todas as coisas na nossa vida é o Senhor. Deus, ele escreve histórias de Kamanayasa na nossa vida que o homem não entende. Deus, ele exalta nosso nome.
Deus, ele nos levanta. Hoje, nós temos aqui um projeto social, eu e meu esposo, a qual esse projeto social, ele tem nos dado muito processo. Por quê? Porque nós consagramos ao Senhor, nós trabalhamos com jovens, com vida, transformações de almas, sabe? E por ser um estado muito idólatra, muita coisa, né? As pessoas muitas das vezes nos olham pela aparência de algo, mas Deus sabe daquilo que ortagou no nosso coração para fazer. E se eu perguntar a vocês, como é, pastora, você chega numa terra e qual você não tem muito conhecimento e Deus lhe dá os acessos para você fazer e gerar o projeto. E foi assim que Deus fez, sabe por quê? Porque essa conquista, eu conquistei do projeto, não foi com a força do meu braço, foi o fruto da minha oração, da minha submissão e posicionamento em Deus. Decamanaiaçai. Então, assim continuamos a cada dia para melhorar, ser melhor do que antes na nossa vida. E eu aqui estou encerrando já a minha oportunidade. Até aqui me ajudou o Senhor. Tudo aquilo que Deus colocou em meu coração para falar para vocês. E eu quero dizer a vocês que procure ser melhor a cada dia, sabe? Procure fazer o melhor a cada dia para o Senhor, porque pode ter certeza que coisas boas já tem preparada para Ele, para a nossa vida diante do Senhor. Amém? E eu entrego a minha oportunidade em nome de Jesus.